Nós estamos aqui agora conversando com a auditora fiscal Adriana Oliveira. Adriana é auditora do Rio Grande do Sul, da Fazenda do Rio Grande do Sul, diretora de administração da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e prestigiou o nosso evento emprestando as suas experiências sobre um tema tão importante que é o trabalho remoto. Hoje o debate está fervilhando aí nas secretarias de Fazenda de todo o país. Ela trouxe a sua experiência do Rio Grande do Sul para conversar um pouco conosco sobre esse tema tão necessário nesse momento. Tudo bem, Adriana? Tudo bom. É um prazer tê-la conosco aqui no nosso Congresso Estadual, tê-la aqui na nossa TV Sindicefaz para conversar um pouco sobre esse tema. O Rio Grande do Sul avançou nessa questão, ao ser a secretaria que regulamentou o trabalho remoto entre os fazendários do Brasil inteiro. Você podia falar um pouquinho dessa experiência para a gente? Ok, primeiro é um prazer estar aqui, né? Um prazer, uma gratidão poder falar um pouco dessa experiência e talvez contribuir com a reflexão, né? Porque eu acho que quando a gente aprofunda as discussões é que a gente realmente amadurece os processos. E acho que nesse sentido nós podemos aprofundar um pouco das discussões. Isso trouxe então uma certa segurança para que a gente pudesse dar continuidade a essa implantação. Como falei já, nós iniciamos antes da pandemia, em 2017, um estudo porque nós estávamos revisando o nosso planejamento estratégico e isso trouxe análises de megatendências, análises de cenários mais profundas, e o teletrabalho já era, naquela época, uma tendência, uma megatendência evolutiva para a humanidade, para o mundo do trabalho. A partir daí, mas na época, quando nós apresentamos o projeto, o grupo de planejamento apresentou o projeto para a nossa gestão, não havia maturidade, assim, foi um susto, porque eles ficaram muito assustados com a possibilidade do tal teletrabalho. Então isso não vingou, não evoluiu no momento. Em 2019, nós tivemos um início de uma gestão e o secretário adjunto, o secretário Marco Aurélio, o secretário adjunto Jorge Luiz Toneto, eles tinham uma visão bem inovadora, né? E principalmente o secretário Toneto trouxe a demanda de nós estudarmos, porque é uma pessoa muito estudiosa e com pautas muito inovadoras, e entendeu que nós tínhamos que estudar o teletrabalho, que eles entendiam que isso era uma grande tendência e que nós deveríamos estar preparados. Então eu, como da área de pessoas, na época, representando a área de pessoas, e o colega da área de assessoria jurídica, a área do jurídico, ficamos incumbidos do projeto, né? Então o colega fez vários estudos de regulamentações que existiam na época, e foi feita então uma primeira minuta de portaria para nós, para a gente começar a pensar. E na época, em 2019, ela foi bastante restritiva na minha concepção, né? Mas bastante plausível, assim, do ponto de vista de que quem está começando, começa começando, né? Não vai... se faz o caminho. Isso. Começa dando os primeiros passos. Então, claro, como eu já tinha uma certa caminhada em gestão de pessoas, que é muito diferente de quem não tem o conhecimento daquilo mais específico da área das humanas e da gestão de pessoas, para mim já era claro que ela estava sendo restritiva. Mas para a gestão era o melhor que nós podíamos fazer naquele momento, assim, né? E já era um grande passo a gente ter este caminho aberto. Então, né? Quando veio a pandemia, vocês já estavam mais ou menos com as ideias na cabeça. O assunto já tinha sido pautado, né? A gente fez aquela portaria, ela não tinha evoluído, a gente fez novamente uma apresentação até para o secretário Marco Aurélio, na época, e ele disse, olha, vocês não vão sair fazendo nada por conta, a Secretaria da Fazenda não vai fazer... não vai administrar uma pauta desse porte sem estar alinhada com as diretrizes de governo. Isso é uma questão para o Estado. Então, na época, a gente segurou, né, não as discussões, se vocês podem manter os estudos, mas não achar que vamos implementar uma coisa à revelia da gestão do Estado. E isso eu acho que, na época, a gente começou assim, né, mas eu acho que foi uma grande jogada, porque
quando tu vai construir com quem tu precisa construir, né, dá muito mais trabalho. Dá trabalho reunir todo mundo, ser democrático, ser colaborativo, fazer o trabalho coletivo. Mas é o único caminho de liberdade, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo fica envolvido. E o que a gente fez? Tudo bem. Paralelamente a isso, nós constituímos um comitê de gestão de pessoas, porque eu vinha há muitos anos, né, e esse gestor, né, da secretaria era muito inspirado também. Eu vinha há muitos anos questionando isso, assim, as pautas em planejamento estratégico iam na parte de gestão de pessoas e elas sempre ficavam assim, nos 45 do segundo tempo, ou eram ditas assim, sim, vamos aprovar esse projeto, óbvio que vamos. No papel, nos grandes mapas estratégicos que são bonitos nas paredes. E acabava que a priorização para o olhar estratégico de gestão de pessoas, botar pessoas à frente, não acontecia. E a gente criou, então, esse comitê, né, que trouxe representações de pessoas da área estratégica de todas as subsecretarias e dos departamentos da secretaria, o que fez com que ele tivesse uma legitimidade maior para a tomada de decisão. Então, assim, aquilo que acontecia na Receita era semelhante ao que acontecia no Tesouro, ou na CAGE, ou em qualquer uma das áreas, e a gente tinha um certo alinhamento, e aquilo que fica combinado antes não fica caro depois, né? Então, a gente acabava construindo as pautas muito juntas. E o teletrabalho, então, foi a prioritária, né? A pauta principal. Por isso eu falei que nós conversamos, que eu disse que eu participei de mais de 100 reuniões, assim, e não reuniões vazias, reuniões pegadas de discussão, de aprofundamento real daquilo, de negociação, de articulação. Né? Queres? Eu queria perguntar se, dentro desse processo, se vocês tiveram dificuldade com a própria gestão, porque sempre tem polêmica em relação a uma inovação desse porte, Sim. né? Porque em 2020 foi uma necessidade imperiosa do momento, né? Mas antes, vocês estavam falando de 2017, 2019. Isso. Evidentemente que a regulamentação só veio depois, 22. Né? Em 22. Mas quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Assim, as primeiras que eu já te relatei, de que em 17 foi um horror. Em 19, o secretário já disse, olha, vocês podem estudar, mas não vão com muita sede ao pote. Né? Então, só que eu acho que o diferencial foi a união, né? A discussão em conjunto e a perenidade. Porque um assunto complexo como esse, ele não pode ser feito uma discussão no congresso ou feita uma discussão com um grupo, ou 2 ou 13, e acha que tu vai ter um documento que seja legitimado por todas as partes. Porque se as partes não se sentirem incluídas na tomada de decisão, de alguma forma, a resistência será muito maior. Então, o que a gente acha que, assim, o lado positivo foi a gente compreender, eu tive sempre muita clareza, claro, não foi um trabalho meu específico, mas eu tive muito à frente desse trabalho, né, foi um trabalho com muitos colegas, mas eu tinha clareza que se não fizesse a combinação certa com cada dor, vamos dizer, os colegas da Receita tinham um tipo de dor, os colegas do Tesouro tinham outro tipo de dor, os colegas da CAGE outros, né? O Departamento de Administração outros, o secretário outros. Né? Então, a gente foi trabalhando nas fragilidades, né? Tinha, assim, aquela compreensão, e que ainda é muito um fantasma, um símbolo. Teletrabalho é sinônimo de não trabalho, né? E não é algo... Porque às vezes as pessoas falam inconscientemente, elas não acreditam que teletrabalho é não trabalho, mas elas agem e respondem como se, tipo assim, não, tu vai estar viajando, não sei o que lá, então, tipo assim, é como se eu não estivesse trabalhando. Também é preciso uma autoconsciência, né? A autogestão, como você falou antes, do teletrabalho, porque senão a pessoa se atrapalha, né? Eu diria assim, que o teletrabalho, ele causa... um pouco do que a Larissa falou ontem, assim, ele causa uma confusão interna até que a gente consiga acomodá-lo, né? Porque na pandemia,
né? Depois eu continuo a trajetória, mas assim, fazendo um recorte nesse ponto que eu acho que ele é bastante relevante. Na pandemia, nós fomos jogados, se estava pronto, se não estava pronto, se estudou, se não estudou, tu tá no jogo. E daí a gente foi jogado com tudo que ele veio. O isolamento, que a pandemia trouxe, mas também o isolamento do teletrabalho, não é o isolamento só da pandemia, mas o isolamento do teletrabalho. As confusões, né? A separação, porque hoje, em todos os estudos, não dá para generalizar, mas assim, é muito claro que a separação entre vida pessoal e vida do trabalho é uma conquista do teletrabalho, mas também ela é um desafio. Então, no início, lá na pandemia, ninguém conseguia separar, né? Mesmo os mais disciplinados, os com mais perfil, e eu vou dizer que eu tenho bastante perfil para teletrabalho, e era muito complexo, porque eu trabalhava muitas horas a mais, não conseguia encerrar às 6, não conseguia encerrar meio-dia, eu ficava assim, né, se o verdinho não estivesse ali. E daí eu comecei a me dar conta, né, que tinha alguma coisa errada, não ia funcionar assim, né. Então este é um grande desafio ainda, e o modo de trabalho, né, essa nova forma de trabalho, do teletrabalho, ela tem uma longa estrada de... Eu não vou nem falar a palavra aprendizado, porque eu acho que o aprendizado ela seria até reducionista no que eu acho que nós vamos ter que precisar incorporar, né? É sentir, sabe? Nós precisamos avançar o sentimento de como esse teletrabalho, como o trabalho, por meio do teletrabalho, vai agir em nós, né? Vão ter uns que vão dizer, eu achei no início que era maravilhoso, mas agora não funciona para mim, prefiro ir para o presencial, ou vou um dia em casa e o resto eu quero ficar no presencial, porque não funcionou bem, né? Lá eu achei uma maravilha, mas não funcionou bem. Isso aconteceu muito com alguns colegas nossos. E por outro lado, alguns foram encontrando os caminhos, né? Os caminhos de que isso não tomasse conta. Uma questão que se traz muito também é assim, o WhatsApp, as tecnologias, né? Porque o teletrabalho está 100% ligado às tecnologias, né? Eu ia perguntar isso a você, Adriana. Tem 2 anos que vocês regulamentaram oficialmente no Estado isso. Uhum. Vocês já têm algum resultado de avaliação, tanto dos aspectos positivos quanto dos aspectos negativos e daquilo que precisa ser melhorado? Por exemplo, o desafio da tecnologia é porque ninguém tem em casa um equipamento igual ao que você pode ter no seu trabalho, né? Então, isso exige que também da parte do empregador, né, do Estado no caso, ele tenha um olhar para a necessidade de fornecer equipamento de trabalho, entre outras coisas, condições de trabalho adequadas, uma internet de boa velocidade, coisas desse tipo. Você já tem uma avaliação sobre isso? Essas discussões foram bastante realizadas na época que a gente fez o GT do Estado, né, com aquelas 30 e poucas instituições. E isso, vamos dizer assim, no momento de 2021, que estava discutindo até o período de 22, quando a gente implementou, a gente viu que se nós priorizássemos isso, nós íamos não implantar o teletrabalho, né? E agora, em 2024, quando a gente está fazendo esse checkpoint para alguns pontos, e a gente também tem assessoramento do Gartner, daquilo que eu falei ontem, um dos primeiros pontos que foram trazidos foi esse. Mas vocês têm alguma ajuda de custo para os servidores? Entregam equipamentos, né? E eu respondi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu lá em 21, 22, né? O cenário político de governo para autorizar isso não era o ideal, né? Era como se nós tivéssemos ou implementa de uma forma que a gente sabe que tem lacunas e busca essas lacunas, ou não implementa. Na época, eu entendo que todas as instituições, que daí não foi, o Estado, ele refletiu aquilo que todos os órgãos estavam querendo, né? E a Fazenda estava muito à frente, querendo, né, essa implantação na época.
Mas para nós é claro que este é um ponto, sim, a ser tratado, trabalhado. Porque, certamente, o que a gente fez, entre aspas, para não compensar, mas para promover, para contribuir, né? As questões de ergonomia, de manuais de ergonomia, tudo que nós poderíamos fazer lives e tudo para instrumentalizar o nosso servidor, né, a não fazer uso de forma equivocada em função, né, de ter equipamentos e cadeira e tudo completamente diferente, tá? Nós também tentamos colocar a disponibilização dos equipamentos, né, dos computadores no decreto, e na última hora foi cortado, não foi possível, né? Mas também nós entendemos, e hoje, para mim, eu tenho bem clareza disso, porque, inclusive, para a segurança da informação, né? Isso também é uma lacuna. Então, assim, a gente tem alguns pontos de lacuna. Tem essa questão, muitas vezes, que algum servidor que entrou no teletrabalho integral ou em alguma condição que ele entrou, que a adesão dele foi em alguma condição e que ela vai ser alterada, é aquilo que foi discutido ontem. As pessoas, muitas vezes, elas não aceitam, elas entendem que tem que ser daquele jeito que elas pensaram que era, e porque senão o mundo vai acabar. Não e a gestão, uma construção, né? A gestão acaba, tipo, ficando... não de mãos atadas, porque a gestão não fica de mãos atadas, né? Mas ela fica, de alguma forma, prejudicada a gestão, porque daí aquele gestor não quer se dispor com aquela pessoa, aquelas questões da gestão de pessoas que já são antigas, independentes do teletrabalho, e isso se acirra, né? Por isso que o desenvolvimento dessa proximidade é fundamental. Então, na área de gestão de pessoas, da relação de líderes, né, e liderados, né, e a relação de equipe, a relação de troca no trabalho com aqueles que estão como gestores, é preciso uma formação maior, né, e também essa troca, esses encontros, esse diálogo que vai ser para além do dia a dia dos dois, né? Então a instituição também precisa provocar esses espaços, porque senão nós não vamos ter um salto de construção nesse caminho. Se deixar assim, se deixar numa palestra, né, eu posso dizer 1000 vezes, olha, precisa mais proximidade, tu precisa fazer reuniões individuais com as pessoas que estão na tua equipe, ou tu tem que fazer... Eu posso dar o manual, mas se a gente não der... A mudança de comportamento só acontece na prática. Então não adianta eu dar um manual escrito se aquilo não for colocado, e se a instituição não compreender, né, que no nosso caso a gente está se esforçando para que isso aconteça, se ela não entender que precisa colocar as pessoas praticando isso de uma forma construtiva, essa mudança não vai acontecer. Então, isso ameaça os resultados, tanto para os servidores quanto para a instituição. E teve resultado? Resultados em termos... Nesses 2 anos, vocês avaliam? O que eu te diria, tá? O clima é gritante, a mudança, tá? E a gente mostrou na pesquisa de clima. Nós aplicamos também aquela pesquisa do Great Place to Work, também nós tivemos uma nota 6,68, 6,8, que é quase o 7 que eles almejam, né? Que eles consideram, e é uma pesquisa um pouco diferente da de clima, porque ela é uma pesquisa bem focada em respeito, confiança, comprometimento, que é uma pesquisa focada da relação das lideranças com as pessoas, tá? Então, a gente entende que também isso é uma grande conquista, porque a gente também sabe que esse seria um ponto frágil nosso. E isso vai fazer com que a gente trabalhe em todas essas lacunas onde não haja. A gente também usa os instrumentos de diagnóstico para, como é que eu vou te dizer, para nos, não é justificar a palavra, mas é para nos fortalecer, para desenvolver esses caminhos de programas onde o comportamento, as relações humanas vão estar mais priorizadas. Agora, Adriana, E resultados de produtividade também, alguns que eu mostrei ali, né? Na palestra. Agora, do ponto de vista humano, porque assim como você, eu também lido com uma categoria, sou jornalista,
que uma parte considerável está no home office. Sim. Né? Há muitas redações, elas não voltaram a funcionar. Tem redações inteiras no home office ainda. Sim. E lá nós temos também eu vejo problemas assim. Existem aquelas pessoas que se adaptaram bem e aquelas que não se adaptaram. E a grande reclamação é exatamente a questão mental, a saúde mental. Sim. Como é que a Secretaria se preparou nesse período para poder lidar com essa situação? Porque isso vai interferir diretamente nos resultados, na produtividade, na entrega do trabalho. E pelo que eu vi, vocês têm tido uma boa entrega, né? Em alguns aspectos, né? Vocês têm uma boa entrega. Mas isso pode vir a acontecer, né? As questões de saúde mental interferirem nisso. Como é que vocês se prepararam para lidar com esse tema? Nós temos um serviço de saúde, né? Que eu diria, porque assim, sempre existe essa dicotomia entre a gestão de pessoas, ainda existe uma ideia de que a gestão de pessoas é feita pelas áreas de gestão de pessoas, e a gestão de pessoas é feita pelas pessoas, né? Principalmente por pessoas que são responsáveis por trabalhos de outras, né, junto com elas. Mas na área de gestão de pessoas, a instituição pensando isso, né, ela tem toda uma área de saúde, né, de saúde mental, de psicologia, de serviço de psicologia, de serviço de enfermagem, que acolhe muito essa demanda. Então, assim, nós recebemos muitas pessoas que às vezes estavam se sentindo isoladas ou estavam se sentindo que não estavam adequadas naquela atividade. Nós tivemos um colega que era de um outro estado e veio trabalhar no Rio Grande do Sul, foi trabalhar no interior, nos procura. Então, assim, nós temos uma área de acolhimento e de escuta dessas pessoas que, sei lá, porventura estejam não se adaptando ou com sofrimento. A gente faz um primeiro atendimento, né, faz o acolhimento, como a gente chama, a gente não fica fazendo o processo de psicoterapia, né, faz no máximo uma psicoterapia breve e depois faz um encaminhamento, mas a gente faz todo um acompanhamento funcional dessas pessoas, né? A gente trabalha institucionalmente, então assim, olha, o teu colega da área tal não está se adaptando, nós vamos ter que pensar um novo caminho para ele. Então assim, institucionalmente nós temos um serviço bem estruturado de saúde, tá? E o trabalho que a gente também vem mantendo é a formação das lideranças com a temática da vida híbrida, né? De tentar minimizar e diminuir essa lacuna que a gente sabe que ela não vai ser sanada tão rapidamente, né? À luz de tudo isso que vocês observaram, principalmente nos 2 anos da implantação do modelo como regulamento, vocês têm planos para o futuro? Mudar, por exemplo, aqueles percentuais de quantos ficam no híbrido, quantos ficam no presencial total, quantos podem estar no home office total? Sim. Ou ainda não foi possível vocês estabelecerem algum parâmetro para mudar? Nós deliberamos, assim, no Comitê de Gestão de Pessoas, que estava na hora, então, né, 2 anos feito, em 1º de junho, né, tivemos a calamidade, acabou nos atrapalhando um pouco. Mas então, aquelas discussões que nós fazíamos lá em 17, depois 19, 20, 21, né, 22, que fizemos muito, muito aprofundadas, nós vamos retomar agora. Porque agora, por exemplo, a Receita é a nossa área maior. Então, por exemplo, nós temos limite para o integral, 10%, tá? Mas o limite estabelecido para fora do estado é exceção. Mas não tem um percentual. Acaba que no integral a gente sabe que não vai ultrapassar e nem atinge. Mas às vezes no parcial, como ele é acumulado fora do estado, tem um número maior do que talvez os gestores quisessem, né? Não, mas eu não quero esse cara, sei lá, tantos dias, 12 dias aqui e o resto do mês no outro estado, né? Eu quero que ele esteja aqui. Então isso é um problema, só que a regulamentação não cobriu isso, né? Então a gente entende que talvez a gente vai ter que dizer, no máximo tanto, um percentual bem menor, algo assim. Então isso a gente já percebe que apesar de o nosso número não ser tão grande, a gente já percebe que isso é algo que nós vamos ter que sanar. Então nós vamos voltar a essas discussões, os parâmetros exatos. Eu não diria que a gente diminuiria, aumentaria o integral,
que eu acho que o 10% talvez atenda, talvez diminua um pouquinho, mas a gente também não está nem atingindo os 10%. Mas a questão do parcial fora do estado, ter um limitador, a gente entende que sim, que eu pelo menos entendo, tanto como responsável de toda a área de gestão de pessoas, como responsável como gestora, né? Eu percebo que isso, as discussões mais claramente de que precisa ter mais critério talvez de um revezamento, porque a pessoa acha que ela entra num trabalho integral, que ela tem aquele direito adquirido e nunca mais ela vai sair dali. Só que tem outras que já estão há anos e nem entraram nunca no integral, né? Então, tu não pode trazer essa sensação de injustiça. Ah, porque eu moro fora do estado, mas tu mora fora do estado, tu sabia que o Rio Grande do Sul, a sede é no centro de Porto Alegre. E claro que a gente quer contribuir para o processo de gestão, e às vezes são servidores excelentes que fazem um trabalho maravilhoso, que não teria problema nenhum que eles tivessem, que nem nós temos uma servidora magnífica que mora aqui em Salvador, né? E que é da minha equipe, inclusive. Ela é ótima, maravilhosa, e eu, né? Mas se eu tiver, não é perfeito, né? Mas se eu tiver vários colegas que moram em Porto Alegre e queiram, precisem fazer o teletrabalho integral por algum motivo, que às vezes assim, alguém ficou doente na família. Então são várias questões porque o teletrabalho também nos ajuda a promover algumas situações, dar conta de algumas situações que sem o teletrabalho a pessoa teria que entrar numa licença, né? Então muitas vezes tu consegue atender algumas demandas de gestão de pessoas. Então, mas claro, se eu puder priorizar a Marina, muito bem, mas se em algum momento eu tiver que, né, outra pessoa que está precisando, eu vou ter que te dizer, Marina, tu já ficou 1 ano ou 3 meses ou quantos trimestres, mas eu vou, nesse momento vai precisar vir para cá, né? Então é essa questão, mas nem todos os gestores conseguem lidar com isso e nem todos os servidores também conseguem compreender o processo sistêmico que isso envolve, complexo. Não é um tema simples. Não é um tema, assim, não é um tema simples, não é um tema, não é banal, não, ele é complexo e tem que ser tratado com a seriedade e com a complexidade que ele merece, né? Então, por isso que precisamos aprofundar as discussões, entender que temos uma estrada longa, né? Mas que temos que enfrentar. É uma avalanche que chega, ela não vai retroceder, na minha concepção. É que nem a IA. Ou a gente constrói o jogo junto, ou a gente vai ser atropelado, vai ser engolido pelo mar, não, né? Não. Muito bem. E nem vamos esgotar o assunto aqui no nosso congresso. Não o primeiro debate que o Sindicefaz promoveu sobre isso, a partir de agora vai haver aí uma ramificação de discussões em relação a essa questão e nós não vamos resolver o problema rapidamente. Com certeza não. E nem vamos convencer rapidamente a todos. É um processo em construção. Adriana, obrigado pela conversa, obrigado pela palestra que você proferiu no Congresso. Abriu assim a mente de muitos colegas em relação ao tema, permitiu que a gente tivesse pelo menos algum rumo a seguir, uma experiência que já está em curso, que já está sendo aplicada numa Secretaria de Fazenda. Isso para a gente é muito importante, apesar de que o regulamento lá é para todos os servidores, mas começou o debate na Secretaria de Fazenda, então já tem algum acúmulo que a gente pode, inclusive, utilizar como referência para travar esse debate. Obrigado pela sua... Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você e a gente espera ter a Adriana novamente em outros eventos do Sindicefaz. Que bom, então. Virei com o maior prazer.